Salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia. Estou chegando nessa segunda-feira trazendo as principais informações e as notícias mais importantes do dia a dia do rubro-negro mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, inicialmente eu vou trazer aqui os destaques que serão notícias do dia a dia do Mengão. Flamengo vence Altos e encaminha classificação na terceira fase da Copa do Brasil de 2022. Depois da partida, Pedro falou à imprensa e dividiu a nação. Falarei também sobre o 1º de maio do Flamengo, cheio de vitórias e também de homenagens. Flamengo iniciou ontem contra o Altos a maratona de jogos que terá no mês de maio. Garoto atingido por sinalizador na partida diante do Universidade Católica do Chile na última semana, virá ao Rio de Janeiro. Chave virada, agora é Libertadores. Vitória contra o Talleres, vale classificação matematicamente de forma antecipada para as oitavas de final da Libertadores. Bom, meus amigos, inicialmente eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, que se inscreva, que deixe seu like, que compartilhe nas redes sociais os nossos conteúdos e que também você ative o sininho das notificações para que você seja notificado pelo YouTube de tudo que acontecer de importante no canal Marquinhos Assunção. Inicialmente falaremos um pouco sobre o jogo de ontem. O Flamengo que estreou na Copa do Brasil ontem vencendo o Altos no estádio Alberto Silva em Teresina, Piauí, por 2-1 depois de tomar o primeiro gol. O Flamengo que foi apoiado pela grande massa rubro-negro que encheu o estádio Alberto Silva, comprando de forma antecipada todos os 25 mil ingressos disponíveis para essa partida. A próxima partida contra o Altos, a partida de volta, será disputada no dia 11 de maio, no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda. Ontem, tecendo algumas considerações sobre o jogo, o time estava muito mexido, teve a estreia do Ayrton Lucas, um meio-campo totalmente novo formado por Igor Jesus, Daniel Cabral e Diego Ribas, jogadores que nunca jogaram junto. O desempenho não foi muito bom, porém também o campo, mesmo sendo atrapalhado e recuperado, custeado pelo Flamengo, o campo não se encontrava na melhor das condições, pelo menos muito nivelado em seu estado do gramado. Uma coisa positiva que o Paulo Souza trouxe foi rodar bem a garotada. Igor Jesus foi muito bem, Daniel Cabral também, Peterson entrou no finalzinho, não deu para a gente avaliar muito. Vitor Hugo sim entrou muito bem, correu muito desembaraçado, ele que só tem 17 anos. E Marcos Paulo também, o lateral esquerdo, entrou muito bem no time do Flamengo, mostrando que a gente tem futuro quando olhar para a base. Nesse aspecto, os pontos foram muito positivos. Só lembrando, pessoal, que jogo de Copa se ganha, não precisa se jogar bem. O importante é a gente conseguir a classificação. No final, a gente joga para disputar e para conquistar. Na minha opinião, os destaques de ontem foram Marcos Paulo, Igor Jesus, Pedro, Vitor Hugo e Bruno Henrique, apesar da falha no gol do Altos, atrapalhando o goleiro Santos. Bom, ontem, depois da partida, o Pedro deu uma entrevista coletiva à imprensa, onde desabafou e disse que quem cuidava da carreira dele era ele, que ninguém tinha que se meter e que em junho iria ser avaliado ele com o Flamengo para ver qual era a melhor saída. Bom, Pedro desabafou após a partida sobre tudo que vem acontecendo em relação ao tempo que ele tem de jogo, tempo de minutagem pelo Flamengo. Parte da torcida entendeu como sendo uma insatisfação, como sendo talvez até um até logo, enfim, como uma despedida por parte do Pedro. Eu particularmente não entendi dessa forma e vi o desabafo principalmente direcionado à imprensa, a ela que está sempre forçando uma situação, ou seja, quando o Pedro disse que da minha carreira cuido eu, ele está querendo mandar um recado para essa imprensa que toda hora cria esse factóide de que ele está insatisfeito, que quem decide sobre o destino dele é só ele. Na sua fala, Pedro relata que teve conversas com o técnico para achar a melhor forma de render mais e por isso está se dedicando de forma muito decisiva nos treinamentos. Então não vejo essa questão de Pedro
mandando recado para a torcida, pelo contrário, na minha opinião, ele mandou o recado, foi para a imprensa bairrista e clubista que quer, por força, afastar o jogador da equipe do Flamengo. Bom, meus amigos, ontem, o 1º de maio, foi repleto de atrações para o Flamengo. Teve muitas vitórias e também teve homenagens. Às 9 horas da manhã, por exemplo, na Gávea, foi inaugurado mais um busto em homenagem a um campeão mundial jogando pelo Flamengo em 81. Dessa vez foi o zagueiro Marinho. E aqui de pronto eu quero parabenizar o grande Sandro Rilho, que é o autor desse projeto maravilhoso que visa eternizar os grandes jogadores da história do Flamengo, principalmente os de 1981. Marinho foi o último busto inaugurado na manhã de ontem e teve seu nome e sua imagem imortalizada lá no Flamengo. Aqui a gente transfere todos os parabéns ao Marinho. Às 11 horas da manhã, com transmissão da Flá TV+, o basquete Orgulho da Nação enfrentou o Paulistano em São Paulo na segunda das 5 partidas que estão sendo disputadas por conta das quartas de final do NBB 2021-2022. O Flamengo venceu por 80-73, abrindo 2-0 na disputa do playoff. O jogo marcou a volta do ala Brandon Robson, ele que estava afastado por indisciplina. A terceira partida que será disputada acontece em São Paulo também amanhã, às 21 horas. E nesse caso, se o Flamengo vencer, classifica para as semifinais do NBB 2021-2022. O Flamengo, em passando para a semifinal, jogará contra o vencedor de Minas e Unifacisa. Então vamos aguardar que tudo pode acontecer. Às 15 horas, no Estádio Luso Brasileiro, com a presença do craque Felipe Luiz na plateia, o futebol feminino do Flamengo venceu o Smack por 5-0, com gols de Leidiane 2, Maria Alves, Duda e Duda Rodrigues. O Flamengo ocupa, nesse momento, a 7ª posição no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, estando a 7 pontos dos líderes da competição, que são Palmeiras e Inter. O próximo jogo do Flamengo é dia 15, contra o Kindersman, de Santa Catarina. Bom, meus amigos, o Flamengo ontem contra o Altos estreou na Copa do Brasil e iniciou também uma maratona de jogos que terá no mês de maio. O Flamengo jogou ontem contra o Altos, dia 1º, vai jogar dia 4 contra o Tajeres na Argentina, dia 8 contra o Botafogo em Brasília, dia 11 o jogo de volta contra o Altos em Volta Redonda, dia 14 contra o Ceará em Fortaleza, dia 17 contra a Universidade Católica no Maracanã, dia 21 contra o Goiás também no Maracanã, dia 24 contra o Sporting Cristal no Maracanã e também no dia 29 contra o Fluminense no Maracanã. Bom, meus amigos, aquele garoto de nome Thiago Sepúlveda, que foi atingido por um sinalizador na partida contra a Universidade Católica lá no Chile, ele já tinha ganho as passagens de uma empresa de viagem, a Outsat Tour, para vir ao Rio de Janeiro visitar o Flamengo. E ontem também o Flamengo, através da pessoa do presidente Rodolfo Landim, convidou o garoto para ir às dependências do CT em Urubu, para que consiga conhecer os jogadores do grupo do Flamengo. É uma atitude louvável, um garoto que ficou marcado por ter sido atingido por um sinalizador da violenta torcida da Universidade Católica lá do Chile. Bom, meus amigos, agora a chave é virada. Agora é Libertadores. Quarta-feira o Flamengo joga contra o Tajeres de Córdoba, podendo garantir de forma matemática a classificação para as oitavas de final da Libertadores. O jogo será às 19 horas com transmissão da ESPN Brasil. Será o último jogo do Flamengo na fase de grupos fora de casa. Depois o Flamengo joga 2 vezes em casa contra a Universidade Católica e o Sporting Cristal. A arbitragem está definida, será toda paraguaia. O árbitro será Heber Aquino, auxiliado por Milcia de Saldivar e Roberto Canete. Bom, meus amigos, as notícias foram essas. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez pedindo que você se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe os nossos conteúdos nas redes sociais e ative o sininho das notificações para que você fique muito bem informado de tudo que acontecer no canal Marquinhos Flá Assunção. Eu me despeço dizendo fiquem com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui.